A mãe segundo a vontade de Deus. Capítulo 1. O amor materno. Pode a mãe esquecer o seu filho? Diz o Espírito Santo. Pode a mulher deixar de amar o fruto do seu seio? O seu coração é uma fonte inesgotável de contínua solicitude e amor. Ama os seus filhos mais do que todas as outras pessoas, mais do que a si própria. Entre tantos quadros de amor materno que a história nos patenteia, nenhum achamos mais comovente do que o quadro em que as Escrituras nos pinta a ternura da mãe do jovem Tobias. Acompanhado do arcanjo Rafael, disfarçado sobre a forma humana, acabava de partir para a terra desconhecida. Mas a mãe, chorando, dizia no meio da sua dor ao marido: Ficaste sem o bordão da nossa velhice, afastaste-o de nós. Oxalá que nunca tivéssemos possuído o dinheiro necessário para a sua viagem. Os poucos bens que possuímos não eram para nós suficiente? E não era para nós uma grande fortuna ver nosso filho aqui conosco? Não chores, respondia o velho. O anjo do Senhor acompanhará o nosso filho. E estas palavras enxugaram por um instante as suas lágrimas e acalmaram as lamentações da mãe. Mas não vendo voltar no dia fixado o ente que amava, ela derramava abundantes lágrimas, que nenhuma consolação podia esgotar. Ah, quanto sou desgraçada, repelia ela. Para que te mandamos para tão longe, meu filho, tu que eras a luz dos nossos olhos, o apoio da nossa velhice, a consolação da nossa vida e a esperança da nossa posteridade? Visto que eras tudo neste mundo para nós, nunca deveríamos ter nos deixado. Sossega, replicava o velho. O nosso filho está em segurança. O homem que confiamos é fiel. Mas a pobre mãe não queria receber consolações e todos os dias, deixando a casa, percorria todos os caminhos por onde esperava ver o filho. Procurando descobri-lo ao longe, todos os dias se ia sentar sobre uma montanha que dominava a estrada, donde podia circunvagar à vontade do seu olhar. Um dia o avistou, reconheceu e imediatamente correu a levar ao seu marido a feliz notícia e depois abraçou este querido filho com lágrimas de alegria. Sintemos ainda um fato admirável que o próprio Espírito Santo nos conservou. Tendo pedido os Gabaonitas que lhes entregassem os filhos de Saul para vingarem sobre eles o sangue dos seus concidadãos, que seu rei mandará matar, Davi entregou-lhes 7, que foram crucificados sobre as montanhas. Resfá, mãe de 2 dessas desgraçadas vítimas, não só quis assistir ao suplício dos seus filhos e ajudá-los por sua presença a arrastar os horrores da morte, mas mesmo depois deles terem dado o último suspiro, estendeu um cilício sobre o rochedo e ficou ali sentada vigiando, ao lado dos seus cadáveres e afugentando durante o dia as aves de rapina e durante a noite animais ferozes que ameaçavam devorá-los. Davi admirou o amor desta mãe generosa, amor que sobreviveu à morte dos filhos e mandou ele próprio sepultar os cadáveres. Mas não é necessário ir buscar histórias e exemplos onde brilha o amor materno. Não bastará às mães cristãs que vos fale do vosso próprio coração? Não sentes dentro de vós uma força como que irresistível que vos impele a não viverdes senão para os vossos filhos? Sim, amais, e é por isso que a vossa vida se passa na solicitude através das lágrimas. É o amor dos vossos filhos que vos fornece as lágrimas, os suspiros e os soluços. Para onde haveis de pedir a consolação
e a recompensa que Jesus prometeu aos que choram, não regulando sempre os sentimentos do vosso coração pela razão e pela fé? Sim, nada é mais legítimo que o amor da mãe para com seus filhos, e Deus também o ordena. Este amor é um manancial, onde ela encontra a necessária dedicação para cumprir os deveres que a maternidade lhe impõe. A alma de tudo quanto deverá fazer para o bem dos seus filhos, mas este amor tem regra a que forço a submeter-se, e que seja terno e sem fraqueza, e seja firme sem dureza. É necessário que as mães saibam precaver-se contra odiosas preferências, e ainda com mais razão, contra tudo o que seja ódio ou desprezo. O coração de uma mãe deve ser igual para com todos os seus filhos, corajoso e constante, não recua diante de nenhum trabalho, nem teme nenhum sacrifício, sendo a ingratidão incapaz de abater ou enfraquecer. Mas, sobretudo, o amor materno deve ser cristão, isto é, regrado pela lei de Deus e pelas máximas do Evangelho. 2. As preferências. Já acima dizemos, e convém insistir neste ponto, a mãe deve amar todos os filhos, sem exceção. Não são todos eles uma porção de si própria? Não os trouxe no seu seio e não os alimentou com seu leite? Concentrar num só ou em alguns todas as afeições e ter pelos outros uma espécie de indiferença ou mesmo aversão seria ir de encontro, não só contra a natureza, mas contra a lei de Deus. Seria perdê-los a todos, uns por excesso e outros por deficiência de amor materno. As preferências injustas são efetivamente tão funestas aos filhos preferidos quanto aos que não são. A criança que não se sente objeto de predileção de seus pais torna-se orgulhosa e altiva, acaba por desprezar seus irmãos, enchem-se de futilidade e de egoísmo. Numa palavra, é uma criança estragada, isto é, perdida, como diz na obra da educação, que teremos ocasião de citar mais vezes. Os que se veem privados injustamente das carícias e dos favores que seus pais prodigalizam com tanta profusão aos outros irmãos, tornam-se tímidos, tristes e desconfiados, desde a mais tenra idade. Não podendo desenvolver-se por seu espírito, fica sempre enterrada as suas faculdades naturais debaixo de um frio silêncio. Não podendo amar a mãe que não os ama, o seu coração torna-se duro e insensível. Mais tarde, a inveja cria profundas raízes na sua alma. São cheios de ciúmes e muitas vezes de ódio contra os que lhes preferiam. Inveja e ódio que produzem muitas vezes as mais funestas divisões nas famílias e não acabam senão com a vida. Qual foi a origem das guerras de Esaú contra Jacó, senão a predileção que Rebeca, sua mãe, tinha por Jacó? Ninguém ignora essa história, que é contada pelos livros santos. Jacó amava José acima de todos os outros filhos, porque o tivera na sua velhice, e também, sem dúvida, por causa das suas admiráveis qualidades e da sua inocência. Em testemunho da ternura e da estima singular que tinha por esta criança, havia-lhe dado um vestido de diversas cores. Vendo essa predileção do seu pai por José, conceberam a seus irmãos tamanho ódio contra ele, que não podia falar-lhe sem azedume. Um dia, enquanto guardavam os rebanhos, veem chegar José, enviado pelo pai, para os vigiar. Vamos, dizem uns para os outros, excitados por seu amor invejoso, matemo-lo e deitemo-lo a esta cisterna. Por conselho de Rúben, o mais velho, desistem, mas apenas José chega,
e despem-no, metem-no dentro da cisterna e vendem-no depois por 20 peças de prata aos mercadores ismaelitas. Ah, quantas lágrimas não custou ao pobre pai a predileção que tinha pelo filho! Rasgou as roupas, cobriu-se de um cilício a alma. Um animal cruel devorou José. Em vão todos os outros filhos se redimiram para enxugar-se suas lágrimas, mas ele não quis receber consolações. Ó mãe, quanto vós não virá a custar esta ternura cega que dedica a alguns dos seus filhos e que recuse aos outros, as preferências injustas que semeiam a divisão entre os irmãos fazem também a desgraça dos pais. Lisonjeia e acaricia o teu filho, diz o Espírito Santo, e ele se fará temível. Esta criança, único objeto do amor de sua mãe, não tardará a persuadir-se que tem direito a todas as distinções com que a lisonjeiam. O orgulho e o egoísmo que as preferências desenvolvem nela torná-la-ão arrogante, dura e insubmissa para com seus próprios pais. E as outras crianças, irritadas pela indiferença ou pelos desdéns que uma mãe lhes testemunha, que consolação darão a quem os trata tão injustamente? Em vez de uma ternura filial, não terão para com ela senão desconfiança e aversão. Se não podem se afastar-se dela, pelo menos procurarão subtrair-se à sua direção e à sua autoridade. Chegarão até a odiar aquela com quem não se pode maldizer nem odiar, sem se tornar objeto de ódio e da maldição divina. Insensatas são as mulheres cristãs, que só têm carícias e elogios para um filho favorito, talvez sob pretexto de que ele é a esperança da família, ou para uma filha, porque mostra mais inteligência, amabilidade e graças exteriores que suas irmãs não mostram. Ter afeição aos outros filhos, nem tendo para eles senão palavras de desprezos ou de injúrias. Já em família, já diante dos estranhos, enquanto que filhos do segundo matrimônio absorvem toda a ternura de sua mãe, os seus primogênitos são tristemente abandonados. E o pobre órfão não encontra senão uma madrasta naquela que deveria ter para com ele todo o amor e todos os cuidados de uma mãe. É o que diremos das mulheres que ousam despojar injustamente alguns de seus filhos dos bens que lhes pertencem para enriquecer os outros, ou despreza gravemente a educação de alguns para tornar mais brilhante a do filho preferido. Sem dúvida que as que nos leem estão isentas de semelhantes cegueiras, mas talvez sintam no interior mais ternura por um filho cujo caráter mais lhes agrada e talvez desejam dar-lhe provas particulares da afeição. Que se acautelem contra esta tendência do coração e não façam nunca exteriormente coisas que pareçam preferências injustas. Se alguns filhos são menos hábeis ou mais falhos que os outros, é porventura culpa deles? Seria, pois, cruel torná-los ainda mais infelizes, desprezando quem já está privado dos dons da natureza. Escutem agora esta observação sábia do ilustre prelado. Muitas vezes nos assustamos sem razão dos defeitos da primeira infância, sob uma casca muito grosseira. Há às vezes um tronco vivo e cheio de seiva que dará excelentes frutos, como também uma superfície lisa pode esconder um fundo enganador. É preciso, sobretudo, desconfiar que se chama lindos meninos. Não digo
que nós devemos prevenir contra eles, mas é bom saber que raro dão o que prometem. É preciso, sobretudo, desconfiar do que se chama lindos meninos. Não digo que nos devemos prevenir contra eles, mas é bom saber que raro dão o que prometem.